Estamos de volta, convivendo bem, mas antes de voltar aqui ao nosso papo, eu queria conferir as dicas do Dr. Breno Rodrigues para a sua saúde bucal. Oi, Dani, e a minha dica de hoje vai para as pessoas que sofrem de um problema chamado halitose, o famoso mau hálito. Pois é, o mau hálito ele pode ser decorrente de vários fatores, mas o principal é o não cuidado com a saúde bucal. Então é importante a escovação, tá? Com escova pequenas e de séries macias, o uso do fio dental e não esquecer também de escovar a língua, porque é lá que se acumula muitos restos de comida e de bactérias. Essa foi a minha dica de hoje, Dani. Obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Breno, pelas dicas para a nossa saúde bucal. Agradecer à loja Persone, que me veste aqui todos os sábados. Confiram aí as novidades. E agradecer também ao Salão Siag Beauty, viu? Que está sempre aqui com a gente. Grande beijo para o maquiador Fernando Neri, que está sempre aqui, me ajuda, faz tudo. E vamos lá, Janine, mais uma vez aqui, doutora Janine Calisto, muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Sempre bom, né? Que bom. E a gente vai falar de um assunto muito sério, que no final de semana passada a gente falou de ansiedade. Isso. Eu acredito que pode ter muito a ver também com esse transtorno aí do pânico, né, doutora? Tem uma relação direta, sim, né? Muito conhecida como a síndrome do pânico também. Isso, exatamente, né? O que que seria isso? Então, a gente sempre fala que o transtorno de pânico é uma doença que ela é caracterizada por crises agudas de ansiedade, né? Aquela crise no extremo, mas seguida de medo e desespero, né? A grande diferença para a gente distinguir bem a crise da ansiedade do transtorno de pânico são os sentimentos físicos, as emoções, né? As reações físicas associadas às reações emocionais, né? Então, vem sempre seguido de medo e desespero. É como se você sentisse que tem alguma coisa para acontecer muito grave, um perigo, né? Ou que você vai morrer, ou que você está perdendo o controle, mas que aparentemente não tem nada acontecendo, né? Mas o teu corpo reage a isso. Gente, e como é que estão esses dados? Porque se a ansiedade está com esses dados altíssimos que a gente passou no sábado passado, o transtorno de pânico deve estar nessa faixa. Isso, exatamente. Eu já costumo ver assim, um crescente, né? Cada vez mais, assim, até a qualidade de vida, o ritmo de vida que a gente utiliza hoje, como a gente, né, dá continuidade a essas questões, fazem com que realmente reflitam em desencadear, né, um quadro de pânico nesse sentido. Vamos conversar com a Raíssa, porque ela foi a pessoa que passou um pouco por isso, né? E ela pode falar melhor do que também qualquer outra pessoa, porque ela sentiu isso na pele, né, Raíssa? Eu costumo dizer que assim, foi uma falta de informação que me levou ao extremo que é o pânico, né? Que começou com ansiedade, que eu realmente não consegui identificar porque eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. Como falaram no programa anterior, fui no médico várias vezes na emergência, achando que estava acontecendo alguma coisa. Não achei que eu ia ter um ataque cardíaco nem nada, como costumam falar. Mas, assim, sentia o coração acelerado realmente, tremia bastante, assim, dá para ver que eu estava tremendo. Eu lembro, hoje eu consigo enxergar, coisa que eu não via antes, assim, depois de muita terapia, né? Que eu voltava do trabalho chorando e não percebia. Eu não conseguia identificar isso. E hoje eu consigo enxergar. Mas, assim, eu costumo falar que eu comecei a falar disso em rede social justamente porque eu fiquei doente com pânico, né? Que é o caso mais extremo, assim, da ansiedade, pela falta de informação. Então, assim, por não querer que mais pessoas passem por isso, podendo começar o tratamento antes, né? Mas você ficou boa, você fez as terapias, porque tem gente que não dá muito valor à terapia. A gente já falou sobre isso aqui, não foi, doutora? Que terapia, para que terapia? Gente, é super importante e todo mundo tem que fazer terapia. Com problema, sem problema, tem que fazer. Tem um ciclo aí do pânico. Fala um pouquinho, doutora, explica pra gente o que é que está aparecendo. Então, vamos lá. Na verdade, é como eu coloquei, aparentemente a gente não consegue identificar claramente, como a Raíssa colocou muito bem. Eu voltava de casa chorando e não sabia o que é que estava acontecendo, não me dava conta, né? Então, aparentemente, não está acontecendo nada. Porém, o teu cérebro ele manda informações para o teu corpo que você está em perigo, que tem alguma coisa para acontecer, ou que você pode morrer, ou que você pode perder pessoas que você ama a qualquer momento, né? É a falta de controle mesmo. Então, geralmente, ele é seguido por essa questão da ansiedade, né? Ela vai sendo elevada, chega a atingir realmente um ponto máximo, agudo, como eu coloquei, né? E seguido do medo, desespero, e aí entra o ataque realmente do pânico, né? E geralmente você começa, depois dessa fase aí, você começa a sentir medo
medo de sentir medo. E é muito comum o discurso dos pacientes de dizer assim, tá, eu estou tranquila, estou, né, relativamente controlada, mas agora eu estou sentindo medo de sentir medo novamente, né? E aí isso gera mais ansiedade, e aí você tem outro ataque, e aí fica nesse ciclo, né? Por isso que a importância realmente da psicoterapia nisso, porém o tratamento ele é seguido também por medicamentos, né? Entendi. Geralmente o diagnóstico é vindo de um clínico geral, psiquiatra, e aí em paralelo a gente faz essa combinação, né? Tratamento medicamentoso e psicoterápico. Agora, doutora Janine, a pessoa que tem o transtorno do pânico, ela consegue identificar que tem ou não? Ou é alguém de fora que observa? Nem sempre ela consegue, né? Não é uma coisa tão comum, como a Raíssa colocou bem. Principalmente pela questão da falta de informação. Foi perfeito assim a colocação dela, porque a gente percebe como as pessoas realmente não sabem e, inclusive, elas têm uma resistência quando elas acabam tendo conhecimento de aceitar que, de repente, estão apresentando esse quadro, né? Por que comigo? Né? Eu sou tão forte, por que eu estou me deixando levar por essa situação? Mas é uma coisa muito mais forte, né? É irracional, muitas vezes, né? Os sintomas. Então, nem sempre esse paciente, essa pessoa, ela vai conseguir identificar sozinha. Até porque são sintomas muito parecidos, como tem as questões físicas, são sintomas parecidos com ataque cardíaco, né? Como ela colocou, geralmente os pacientes também chegam com esse discurso. Então, acaba confundindo. Ou uma crise de ansiedade, né? Simplesmente. Né? E não é, tem essa diferença aí. Olha, muito importante. E foi bacana a gente trazer a Raíssa aqui, por quê? Porque a Raíssa é uma figura pública, uma menina que trabalha com moda, uma menina bonita. Eu acredito que você, Raíssa, ouviu muito falar, né? De, ai, menina, mas tu é linda, tu tem tudo na vida. E tá passando por isso, não acredito, né? As pessoas fazem muito esse comentário. Exatamente, fazem muito, assim, eu acho que termina que as pessoas que têm vergonha até de falar sobre, porque se sentem culpadas por ter. Porque o que é que acontece? Raíssa, tão bonita, você é tão jovem, você tem uma condição financeira tranquila, tal, não tem pra que estar com isso. Não é uma escolha da pessoa. A pessoa, né, não é porque você é bonito, ou você é feio, ou você é gordo, ou você é magro, que você tem tendência a ter ou não. Não tem nada a ver isso com o que acontece. E eu recebi muita mensagem disso. Não sei como é que tá falando que tem isso. Tu é tão bonita, tipo, nada a ver. Como assim nada a ver, gente? Não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação. Não tem ligação com o que você faz. É uma coisa muito além disso, assim, né? Que exige um autoconhecimento muito grande para que você consiga tratar aquilo. E você precisa identificar, aceitar que tem, e aí buscar o tratamento, buscar o autoconhecimento para conseguir entender o que é que está acontecendo, identificar e conseguir controlar. Tu me perguntou antes se eu estava boa. Eu ainda sou do time que, como eu estou em tratamento, né, ainda tem mais de 2 anos, assim, eu não sei se eu acredito em uma cura. Eu acredito que você consegue controlar. Me corrija, doutora, se eu estiver errada. Espero que eu esteja. Mas, assim, eu acredito que é como uma pessoa alcoólica, né? Sim. Que você chegar e dizer perguntar se ela está curada. Eu não sei se eu acredito hoje. Eu posso mudar de ideia, eu espero que eu mude daqui a um tempo, mas assim, se eu acredito numa cura, você não chega para a pessoa que tem um alcoolismo e pergunta se, e aí, estás boa já? Tipo, já pode voltar a beber? Não pode, né? Se você se colocar em situações de risco, eu acho que você tem uma probabilidade maior de voltar a ter os sintomas. Então, assim, é você identificar o que você tem, o que gera aquilo em você, para poder, a partir disso, e de preferência, continuar indo para psicóloga e tudo, e de vez em quando, quando você já encerrou o tratamento medicamentoso, e de vez em quando no psiquiatra, eu acho que pode ser interessante também. Mas me corrija. O que é Vamos que lá, os vamos estudos saber da dizem? doutora Janine se realmente é ideal que, mesmo que as crises parem, a pessoa continue sempre fazendo um tratamento, uma terapia, sendo acompanhada. Isso, então. Não existe uma regra, né? Se hoje eu fui acometida pelo transtorno do pânico, eu vou ter X
crises, né? Se a X quantidade de quadros, né, que eu vou apresentar, não existe uma regra. Na verdade, isso pode acontecer uma vez ao longo da tua vida, pode acontecer por meses, num único dia você ter várias crises, depois você pode levar anos para ter novamente, né? Mas eu sempre costumo dizer, isso é uma pergunta muito comum em relação à cura, que o tratamento é o caminho para a cura, sabe? É importante realmente essa questão do autoconhecimento, faz toda a diferença, porque a partir do momento que você consegue identificar o que é que está disparando, qual é o gatilho que faz com que você tenha essas sensações, sinta isso tudo, né? Faz com que você consiga ter um controle das suas emoções. A partir do momento que você sabe o que está acontecendo com você e você administra melhor, faz realmente com que você consiga, você aprende a simplesmente, exatamente, né? Você começa a administrar e ter um certo controle disso aí, né? E não também se colocar em situações de risco. O exemplo que ela fez no comparativo é exatamente isso, né? De repente, abandonar algum hábito, alguma situação que você sabe que aquilo ali pode estar provocando de alguma forma, né? E no trabalho da psicoterapia, você consegue identificar, né? Você passa a se conhecer. Então, a partir do momento que você se conhece, você consegue administrar melhor essas emoções. Porque, né? às vezes, a pessoa não sabe o que é que está deixando, o que é que está fazendo com que ela tenha aquele ataque, né? Isso, exatamente. Quais são, geralmente, as situações, né? O que é que causa, geralmente, esse transtorno que você observa? Então, na verdade, assim, não existe exatamente uma causa clara do que é que causa, o que gera o transtorno do pânico, né? Mas se fala muito num conjunto de fatores e que aí isso vai desde situações contribuição ambiental, genética, altos níveis de estresse, né? A flutuação hormonal, no caso das mulheres, que é muito mais comum nas mulheres do que homens, né? Apresentar o pânico. E é um conjunto de coisas que realmente faz. E a história de vida, então, no processo de psicoterapia, faz com que você identifique, você vai investigar o que é que está, de repente, desencadeando isso aí, o que desencadeou esse quadro, né? Então, para a gente encerrar o programa, a terapia, ela... mesmo você não tendo nada disso, é importante porque ela vai prevenir, não vai, doutora? Exatamente, sem dúvida, né? Ela tem uma contribuição enorme aí nessa questão, sem dúvida. Muito bom ter vocês aqui, minha gente. Obrigada, Raíssa. Deixa eu falar com ela. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, Dani. E tudo de bom sempre. Vou chamar ela mais vezes, porque ela tem maquiadora, tem várias dicas aí para dar pra gente também. Doutora Janine, sempre bom receber você aqui também. Obrigada. Obrigada por tirar nossas dúvidas. Prazer é meu. Coisa boa. A gente vai ficar fofocando por aqui, viu? Mas para vocês, eu desejo um final de semana abençoado, tá? Aproveita a tua família, os teus amigos. Um grande beijo. TV Nova em todo lugar.